Senhor Jesus Cristo, vós nos destes a graça de vos escutar nestes dias, de fazer um retiro e um balanço em nossa vida e, sobretudo, nos destes a graça de desejar revestir-nos de vós através do Espírito Santo, vosso e nosso. Nós vos suplicamos nesta última e derradeira meditação, com a qual encerramos nosso retiro de carnaval, a graça de sermos testemunhas vossas e, com a vida, mas também com a palavra oportuna, sincera, transparente e, sobretudo, digna de fé, darmos testemunho de vós onde quer que nós nos encontremos, sem acanhamento e sem respeito humano. Nós queremos revestir-nos de Jesus Cristo. E Jesus termina o Evangelho de Mateus enviando os seus discípulos à missão. Ide por todo o mundo, anunciai o Evangelho, batizai a todos e ensinai-lhes o que eu ordenei e ensinei. Eis que estarei convosco todos os dias até o final dos tempos. De lá para cá, a Igreja nasceu missionária. No livro dos Atos dos Apóstolos, nós conhecemos a geografia desta missão da Igreja, de Jerusalém para a Judéia, da Judéia para a Samaria e da Samaria para os confins da terra. Até os dias de hoje, missionários e missionárias existem, deixam suas pátrias, deixam suas comunidades e se põem a caminho das estradas para onde o Espírito os impele, com o desejo único, não de se enriquecer neste mundo, não de angariar fundos, nem aplausos, mas com o desejo único de mostrar Jesus Cristo aos demais e torná-lo conhecido, pois Jesus deseja associar-nos à sua obra de salvação do gênero humano. Não posso negar que nos primeiros séculos e, sobretudo, depois da paz constantiniana, o cristianismo, por vezes, foi imposto e não como deveria ser, proposto. Houve quem o abraçasse de bom grado, mas houve também imposições. E não precisamos sair da nossa pátria. Aqui também houve imposições. Quando os navios negreiros chegavam da África com os escravos para os trabalhos forçados aqui no Brasil, tratados como animais, a primeira coisa que faziam era batizá-los numa fé que não conheciam e que nunca iriam praticar de coração. Nasceu daí esta mistura de religião ou culto africano com culto cristão e católico até os dias de hoje. Lamentavelmente, não podemos deixar de confessar, houve momentos em que fomos proselitistas. Graças a Deus, o proselitismo selvagem para a conquista de novos fiéis desapareceu. Ele existe, mas
em outras fileiras. Existem, por exemplo, nas seitas protestantes, pentecostais, que tentam trazer de qualquer jeito, ou com ameaças ou com aliciamentos. Existem proselitismos por parte de muçulmanos que obrigam até mesmo cristãos a se tornarem adoradores de Alá. São pessoas estas absolutamente intolerantes com relação aos direitos humanos e ao direito de consciência e de liberdade religiosa. Entre nós, o proselitismo já não existe mais. O que existe é quase que o contrário, é uma espécie de tranquilização. E muitos pensam da seguinte maneira: todos seremos salvos. Quem lhes disse isso? Quem lhes afirmou isto? Com que segurança falam sobre estas coisas? E se todos são salvos, para que eu deixar a minha comunidade? Para que deixar minha pátria? Para que deixar minha família, a fim de me embrenhar por lugares desconhecidos, com pessoas desconhecidas, línguas desconhecidas, a afirmar alguma coisa que, sem, ou mesmo com sua ignorância, se salva da mesma maneira? Isto não está nem na Sagrada Escritura, nem na tradição da Igreja. Eu conheci época ainda de missionários que deixavam a velha Europa, 40, 50 anos atrás ou mais, e se embrenhavam aqui pela América Latina. E não vinham necessariamente a São Paulo. Alguns iam para a Amazônia diretamente, para o Acre, para Rondônia e para esses estados onde a falta de sacerdotes é calamitosa. São pessoas beneméritas, são pessoas de Deus e pessoas que receberão 100 vezes mais porque deixaram casa, mãe, pai, parentes e tudo mais para anunciarem Jesus. Conheci pessoas assim, diversas já faleceram, hoje algumas ainda estão vivas e continuam a realizar a obra missionária a que se sentiram chamados por Deus. A Igreja será sempre missionária, mas esta obra missionária não incumbe particularmente ou exclusivamente aqueles que receberam a imposição das mãos, sacerdotes, ministros ou religiosos e religiosas. Ela incumbe todos os cristãos, ela obriga todos os cristãos. E aqui é este o momento de refletirmos sobre o nosso modo de tornar Jesus conhecido. Eu sei que estou falando para um grande número de pessoas que não conheço pessoalmente. Pessoas das mais diversas idades e pessoas que possuem profissões diferentes umas das outras. Pessoas casadas e pessoas solteiras também. Pessoas jovens e acredito que em maior número já pessoas de certa idade ou de meia idade. Não é o caso de enviá-los todos à missão, mas onde quer que eu esteja, na minha família, no meu campo de trabalho, na minha profissão, onde eu me encontro 8, 9 horas por dia, por que não ser ali um discípulo de Jesus e
alguém que o manifesta. Não é o caso de um professor de português ou de matemática, por exemplo, transformar a sua aula numa pregação. Mas não lhe é proibido falar, vez por outra, de Deus, mesmo porque ele não é, ou não deveria ser, apenas um professor que transmita conhecimentos com a finalidade de angariar ou receber o seu salário mensal no final do mês. Ele é também um formador. Ele tem formandos diante de si. E por que não se aproveitar de um momento ou de outro para uma boa palavra, para um bom testemunho, para uma boa indicação que possa levar alguém a um encontro com Jesus Cristo, o Salvador? O que falo do professor, poderia falar do médico, poderia falar do enfermeiro, sem que eles necessariamente sejam transformados em catequistas profissionais. Poderia falar do empresário, poderia falar do advogado, poderia falar daqueles que têm ou exercem profissões liberais. Mas também poderia falar de pessoas humildes e simples, que não são conhecidas de praticamente ninguém e que, no entanto, através do testemunho de uma vida ilibada, em primeiro lugar, com a graça de Deus, não com um esforço próprio, e com o testemunho da palavra oportuna e psicológica no momento exato, nem mais e nem menos, por que não manifestar Cristo e torná-lo conhecido entre os irmãos? Na Igreja Católica, aqui no Brasil, existem diversos movimentos. Eu não pertenço a nenhum movimento. Eu sou um sacerdote que serve a todos indistintamente. Mas é possível que alguém se sinta bem em algum movimento eclesial, desses que o Espírito Santo suscita de tempos em tempos e, sobretudo, na modernidade. É interessante, certas congregações e ordens medievais conhecem um período de decadência no número de aspirantes, e movimentos novos, a meu ver, são suscitados na igreja inteira, e não apenas no Brasil, pelo Espírito Santo. Existem muitos cristãos e católicos que pertencem a esses movimentos. Por que não atraí-los a outros a que façam a mesma experiência? Mas não é preciso entrar num movimento qualquer para se fazer a experiência de Jesus Cristo. Basta a oração, basta a leitura meditativa da Sagrada Escritura, basta um desejo de conversão, uma verdadeira confissão que o lave dos seus pecados, das suas manchas, das suas iniquidades, do seu passado pecaminoso, e um desejo de vida nova. Eu conheço, caríssimos irmãos e irmãs, pessoas assim, que atraíram outros e outras para o cristianismo e o catolicismo. Ele necessita de atrações. Existem lugares aqui no Brasil onde o catolicismo está decrescendo em número. Eu me refiro especificamente a Brasília e ao Rio de Janeiro, onde parece que nós católicos já somos a minoria. Por que este estado de coisas? Não, eu não quero absolutamente julgar a consciência de ninguém, e todos são completamente livres de
buscarem o que desejarem. Só lhes peço, e espero que o façam, de acordo com a sua consciência e não conveniências, para que não venham a arrependimentos mais tarde. Mas eu apelo para católicos, sobretudo praticantes, que existem nestas cidades ou em outras também do Brasil. Não aconteceria, porventura, que estaríamos faltando ao nosso dever? Não estaria acontecendo, porventura, que perdemos uma alma missionária ou o encanto pelo Cristo e pela sua causa, julgando que Cristo e a sua causa, a causa do Evangelho, seja algo extremamente ou totalmente particular, privado e um relacionamento íntimo, pessoal, intransmissível entre aquela alma e Deus? Não. Confessemos, falta para nós católicos hoje, não digo agressividade, não digo proselitismo, mas aquela alegria em ser católico, em mostrar-se católico e apresentar a face bonita do católico, mesmo leigo e leiga, profissional, e que, no entanto, conhece os caminhos de Cristo e os caminhos que conduzem à salvação. Não é bonito ver chefes de família, mães de família, jovens na casa dos seus 20 anos que escolheram o Cristo verdadeiramente, convictamente e dão testemunho dele? Eu não posso dizer que não existam estas pessoas, mas elas deveriam ser multiplicadas. E cada um de nós poderia, neste momento, nesta última meditação, realizar o seu exame de consciência. Que faço eu para tornar Jesus Cristo mais conhecido? Também eu faço o meu exame de consciência. Eu sou um sacerdote. A minha vida é falar de Cristo. A minha vida é apresentar Cristo aos irmãos e os irmãos a Cristo. É a vida do mediador, daquele que vai da família humana a Deus e daquele que vem de Deus à família humana. E ai de mim se não fizer isto. Mas nem todos são sacerdotes e nem todos receberam o sacramento da ordem. E, no entanto, mesmo com o batismo e na força do batismo, podemos ser missionários de Jesus. E diria mais, essas pessoas estão nos frontes, onde eu não estou. Eu não tenho o direito, como sacerdote, de circular pelos colégios e pelas classes. Não tenho esse direito. Eu não tenho o direito de circular livremente pelos hospitais ou pelas enfermarias ou pelas clínicas. Eu não tenho o direito de circular pelos ministérios públicos. O meu serviço não é um serviço de fronte. Este está destinado aos leigos. Os senhores, as senhoras são aqueles que estão no fronte da batalha. São aqueles que podem levar o Cristo onde eu, enquanto sacerdote, não posso entrar. Eu posso receber mais tarde aquela pessoa através dos sacramentos da igreja que queira eventualmente receber. Mas não posso sair por aí fazendo convites a esmo e entrando em lugares onde não sou chamado. Esta é a vocação do fiel leigo,
ser luz do mundo, ser sal da terra, levar a luz de Cristo aonde ela não foi anunciada ou não foi manifestada ainda. Mas estamos convencidos disto. Eu gostaria que nas orações de cada um e de cada uma, e não apenas hoje, Quaresma afora, e também durante todo o tempo do ano, eu gostaria imensamente que se fizessem orações e súplicas pelos missionários e por aqueles leigos que, através da vida e da palavra, manifestam Jesus. Rezar todos podem. Todos podem elevar uma prece a Deus para que o nome de Cristo seja mais reverenciado, mais temido, mais aceito e mais amado. Pode haver uma oração missionária e esta oração pode ser concretamente missionária, geograficamente missionária. Posso rezar hoje pelo continente africano e pelo catolicismo que lá existe, e amanhã rezar pelo continente asiático, e depois de amanhã rezar pelo incremento do continente australiano. Posso rezar pelo incremento do catolicismo no continente europeu e americano. Pode haver uma geografia nas minhas orações. Posso variá-las dia após dia. Este é um desejo meu e uma tarefa que incumbe ou para a qual são chamados todos os cristãos católicos. Mas a seguir, em segundo lugar, insisto no término desta meditação em que não deixemos passar uma ocasião sem que revelemos, quer na vida, quer no testemunho, quer nas escolhas, quer na palavra, a Jesus Cristo. E lembremos-nos de uma coisa: o verdadeiro discípulo de Jesus aceita as diferenças. Ele não é mundano. Ele não caminha para e passo com o mundo. Ele não vai em todos os lugares que vai o mundo. Ele aceita as diferenças. Ele aceita o fato de ter Jesus dito que é preciso perder a vida neste mundo para conquistá-la no mundo futuro. Ele aceita que este momento não é o mais importante nem o decisivo. Ele aceita a diferença, ele não tem medo de se mostrar diferente dos outros, exatamente na sua fé. E sob este aspecto, eu admiro outras religiões ou adeptos de outras religiões que também não têm nenhum respeito humano em se mostrar diferente dos demais nas suas práticas religiosas. Eu só gostaria que os católicos pusessem a mão na consciência, e sobretudo estes que estão fazendo o retiro comigo e agora terminam, e agissem da mesma maneira, agissem do mesmo modo. Se cada um tomar a peito o desejo missionário e de trazer pelo menos um irmão para Cristo, bem, nós teríamos já realizado um grande passo no serviço missionário do Brasil. Não seria tudo, e não seria o máximo, mas seria já um bom começo. E é este começo que eu peço a todos, iniciemos imediatamente com a graça de Deus. Amanhã entraremos na Quaresma. A Quaresma é um tempo de conversão e neste tempo de conversão
entre a pergunta: eu sou missionário ou não? Eu torno transparente a vida em Cristo ou não? Eu procuro atrair novos irmãos para Jesus Cristo ou não? Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre todos os que seguiram este retiro, hoje, agora, durante a Santa Quaresma e durante todo este ano que se está iniciando. Que este retiro seja um momento básico de reforma religiosa para cada um de nós. Eu me sentiria enormemente agraciado. E não se esqueçam, uma pequena oração em meu favor para que eu leve até o fim, com a graça de Deus, o ministério que me foi confiado, de maneira séria, de maneira digna, de maneira a agraciar a Deus, e que nada e ninguém me impeça de realizar neste mundo o que Deus deseja de mim.